Sabe, existe um tipo de compaixão que é muito mais do que sentir pena de alguém. É um sentimento tão, mas tão profundo que a gente sente fisicamente, sabe, nas entranhas. E hoje a gente vai mergulhar nessa força, que é ao mesmo tempo um alívio e um desafio gigantesco. E tudo começa com essa palavra aqui, uma palavra grega, splantinizomai. É um nome complicado, eu sei, mas a ideia é poderosa. Pode esquecer aquela coisa de, que peninha. Pensa em algo que te atinge no estômago, um sentimento que te revira por dentro e que simplesmente não te deixa parado. É isso que separa o observar da ação. E para a gente entender bem a diferença, olha só esse contraste. De um lado, o rei Xerxes. Ele olha para o seu exército gigante e chora, pensando que um dia todo mundo ali vai morrer. É triste, claro, mas não custou nada para ele. Do outro lado, a gente tem Jesus olhando para uma multidão, e ele não sente pena. Ele sente essa compaixão visceral, que o move a agir, e que no fim custou a própria vida. A diferença brutal está no custo. Então, é sobre essa compaixão que custa, que vai muito, muito além da piedade, que a gente vai conversar. Vamos tentar entender como esse sentimento funciona e por que ele é tão revolucionário. É aqui, em Mateus, que a gente vê essa palavra em ação. Ao olhar para aquelas pessoas, a reação não foi de julgamento, não foi de análise. Foi essa compaixão visceral. Ele não viu só um aglomerado de gente, ele enxergou o que estava acontecendo por dentro de cada alma ali. E essa percepção nos leva para a ideia central de toda essa nossa conversa. Essa compaixão visceral tem duas faces, como uma moeda. Para quem recebe, é um alívio que não dá nem para descrever. Mas para quem pratica, é um desafio e tanto. Tá, mas por que a gente precisa tanto assim dessa compaixão? Para a gente responder isso, é preciso entender o diagnóstico da condição humana que provocou esse sentimento. O que foi visto exatamente naquela multidão? A descrição é cirúrgica, aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. E isso não é só poesia não, são palavras que descrevem um estado interior profundo que é super atual. Vamos tentar traduzir isso para o nosso dia a dia. Aflitas? Pensa na nossa ansiedade, na pressão para dar conta de tudo, naquela culpa que a gente esconde. Exaustas é aquele cansaço mental que uma noite de sono não resolve. E sem pastor é a confusão, a solidão, a sensação de ser invisível no meio da multidão. Fala a verdade, parece familiar, né? E as pessoas que foram alcançadas por essa compaixão, elas representam dores que nunca saem de moda. A fome, a doença, o isolamento, o tormento interior, o luto. Elas não são só personagens de uma história antiga. Elas são um espelho das nossas próprias lutas. E é justamente por causa desse diagnóstico tão certeiro da nossa condição que a gente precisa desesperadamente do alívio que essa compaixão traz. Mas a pergunta é, de onde vem uma força tão poderosa assim? Bom, ela não surge do nada. A ideia que a fonte nos apresenta é que essa compaixão é parte da própria natureza de Deus, e a gente consegue ver as pistas disso. Olha que forte isso! A primeira coisa que Deus diz sobre si mesmo, lá no Antigo Testamento, é que ele é compassivo. É como se fosse a característica principal, sabe? A sua identidade, está no DNA, por assim dizer. E nos evangelhos, essa compaixão se torna o motor de tudo. Aquela palavra, splachnizomai, aparece de novo e de novo. É ela que move Jesus a curar o isolado, a confortar a viúva, a devolver a visão. E é essa mesma compaixão que faz o pai, naquela famosa parábola, correr para abraçar o filho que tinha ido embora. E o ponto central é que isso vai muito além dos milagres. A compaixão visceral é apresentada como a própria força por trás da história da salvação. A encarnação, a cruz, a intercessão, tudo isso são expressões máximas dessa compaixão que age. E assim, a gente volta para os dois lados da moeda. A compaixão que vem de Deus é a fonte do nosso alívio, sim, mas ela também nos convida para o maior desafio das nossas vidas. Certo. Então vamos trazer isso para a prática. O que essa ideia toda significa para a gente hoje? Bom, ela se divide exatamente nessas duas coisas. O alívio que a gente pode receber e o desafio que a gente é chamado a viver. Primeiro, vamos falar da parte boa, o alívio. Porque olha, saber que existe um olhar sobre nós de compaixão, uma compaixão visceral, de verdade, isso tem o poder de mudar tudo na nossa vida. Pensa comigo, para o jovem que está perdido sem saber quem é, essa compaixão diz, calma, você não precisa ser perfeito. Para o adulto que está esgotado de tanta pressão, ela diz, eu vejo a sua luta.
Para quem está sem emprego ou se sentindo sozinho, ela garante: você não é invisível. É um convite para a gente parar de fingir que está tudo bem e simplesmente descansar. Mas não termina aí, porque depois de experimentar um alívio desses, vem a segunda parte. Vem o desafio de sermos um reflexo dessa mesma compaixão para as pessoas ao nosso redor. E o desafio é super concreto, coisa do dia a dia. Em casa é trocar a irritação pela empatia. No trabalho é começar a enxergar colegas como pessoas e não como problemas a serem resolvidos. Na comunidade é criar um lugar que acolhe quem está quebrado em vez de julgar. Isso é viver o tal do Splendizomai na prática. E é aqui que o alívio e o desafio se encontram. A compaixão visceral não é uma via de mão única. É como respirar. A gente inspira o alívio e expira o desafio de amar. Uma coisa não existe sem a outra. E para a gente fechar, vamos sonhar um pouco com a visão que a fonte nos deixa. O que aconteceria se um grupo de pessoas levasse essa ideia a sério, de verdade? O resultado seria este: a comunidade deixaria de ser um clube de gente perfeita para se tornar um hospital, um lugar seguro onde quem está ferido não é julgado, mas é acolhido e encontra a cura. Que imagem poderosa do impacto que isso pode ter. E no final, a gente fica com essa pergunta que resume tudo. Diante da dor que existe no mundo e na nossa vida, qual vai ser a nossa resposta? Vai ser a piedade de Xerxes, que olha de longe, lamenta, mas não se envolve? Ou vai ser a compaixão visceral de Jesus, que vê, sente nas entranhas e age, não importa o custo? A escolha, no fim do dia, é de cada um.